mas hoje realmente o rendimento foi abaixo. A gente tem falado muito sobre isso, sobre o fato de hoje pesar mais e ser mais importante. Bora, Bahia, desgraça! Ser mais importante isso, o resultado, o alívio, a tranquilidade, do que propriamente a performance. A gente até fez vídeo essa semana falando que para chegar aos 42 e respirar um pouco, precisava de 2 triunfos, 2 empates e tudo mais. E a gente precisava ganhar aqui, porque vai ter Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro aqui ainda. Independente da situação de qualquer um hoje, independente do adversário que a gente enfrenta na Fonte Nova, indiferente de outros momentos, a gente não tem aquela segurança tremenda de que o resultado vai ser conquistado. Então, hoje o grito foi muito mais por um desabafo de alívio, de respirar, de ter 3 pontos a mais na tabela, de ter 37 e a condição de poder chegar a 40 se ganhar o próximo jogo, por exemplo, ou outro jogo, do que propriamente por conta da performance. Foi muito aquém. E que fique bem claro, o resultado não tem nada a ver com a performance. O resultado foi maravilhoso. O resultado foi divino. E aliando ao que é a performance, foi maravilhoso, assim, foi espetacular. Quem é que não queria jogar assim em alguns outros jogos e ganhar? E o alívio foi muito maior por conta disso. Então é isso. Assim, a gente via às vezes o Bahia jogando relativamente bem e não ganhando. Tiveram alguns jogos nesse cenário aqui na Fonte Nova, né? Eu lembro do jogo contra o Corinthians, foi 0-0, o Bahia finalizou 30 vezes, não fez um gol. Sabe, a gente falava muito da falta de efetividade que o time construía e tal. E hoje o alívio foi muito mais por isso, porque foi um time que não jogou bem, não conseguiu convencer o torcedor, ia sair vaiado do primeiro tempo, isso é um fato. Tava mais do que claro para todo mundo, inclusive tem uma hora, não sei se vocês na TV viram, mas quem estava aqui no estádio viu, teve uma hora que a Bamor cobriu as vaias, porque ia começar a vaiar antes de acabar o primeiro tempo, e porque o torcedor estava irritado, estava chateado, tinha motivos para estar chateado, né? E aí a gente acabou conseguindo o resultado positivo. Então hoje é muito mais a se exaltar o resultado, e principalmente por conta disso, porque o rendimento não foi bom e já vem numa sequência de 3 jogos bem abaixo, e é isso que preocupa a gente. E aí a gente fica naquele desespero. Tem que ganhar os jogos aqui em casa para poder se livrar logo, para não cair, porque a performance não tem convencido. E esse comentário aqui é comentário de engenheiro de obra pronta. Desculpe, viu, Gustavo? Mas quando ganhou 3 seguidas, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui no chat gostaram da performance do time. Hoje ganhou. E a gente não está criticando o resultado, porque poderia jogar assim a competição inteira e ser campeão. O que a gente está criticando aqui é fazendo análise do que a gente não quer que se repita nos próximos jogos. Aí é engenheiro de obra pronta. Enquanto ele jogou as 3 partidas, ganhou as 3 partidas, e os jogadores corresponderam à expectativa da torcida, foi maravilhoso, foi ótimo. Ninguém está aqui reclamando isso, não. Agora, no dia em que erra, a gente precisa apontar o erro, porque se não apontar o erro, eu também não sei o que a gente vai fazer para consertar. Eu só consigo enxergar uma projeção para se consertar algo quando a gente analisa com a cabeça fria o que foi deixado de fazer nesse jogo. E hoje não houve criação, não houve transpiração, não houve vontade, para mim não houve diálogo, que é o principal. Então, assim, hoje nada encaixou, a não ser o resultado. Agora, dizer que foi conveniente quando ele ganhou, óbvio, foram 3 partidas e que eu tenho certeza que todo mundo aqui falou que são 3 partidas que não tem completamente nada a ver com a partida que teve aqui hoje. Daqui a pouco. Cara, e assim, eu tenho falado muito, Vitor, de Juba, sustentado aquele discurso que, assim, eu acredito que você tem uma ruptura de Série B para Série A, que o nível técnico é completamente diferente. O nível de cobrança do Bahia para o esporte também é completamente diferente. O fato de você pegar um time já, de certa maneira, com uma estrutura e tudo mais, com a espinha dorsal, é completamente diferente de você ser uma peça essencial para um time. Então eu tenho falado há muito tempo que o que eu espero de Juba, profundamente, da capacidade que ele tem, é a partir de 2024. E valeu mesmo para o Rogério Ceni. Ele mesmo tem pregado isso, ele mesmo tem adotado esse discurso, que hoje ele vai fazer o que é necessário para poder pontuar, para poder tirar o Bahia da situação. Então, assim, esse jogo, por exemplo, que a gente tem criticado o rendimento e a gente tem pontuado os jogadores, eu pontuo muito mais os jogadores e o que faltou, não só de transpiração, de inspiração, mas sobretudo de postura. A gente falava muito sobre isso no pré-jogo, que hoje o principal ponto era combater a ansiedade, ter concentração, ter atenção. Então, a crítica é muito mais profunda aos jogadores do que propriamente a Rogério Ceni, principalmente pelo fato dele ainda estar nesse processo de estancar a sangria, de conseguir, de alguma maneira, entregar um resultado a curto prazo, pulando etapas, tendo um dia de treinamento e tudo mais, e esperando mais dele em 2024. Eu acho que é esse o ponto central, só para poder deixar claro isso também. Leia aí o comentário. Não, para mim é um comentário que sintetiza muito bem aqui, o que está falando aqui, ó. O Thiago diz, as pessoas não entendem que jogar mal é uma exceção, e ganhar é uma exceção. O normal é jogar bem e ganhar, é justo. Assim. E de novo, ninguém aqui é criança, ninguém aqui tem algum tipo de problema para entender algo que é muito simples. Resultado é resultado.
performance é performance. Enquanto nós estivemos jogando 3 seguidas e ganhamos 3 seguidas com propriedade, com o futebol que tinha projeção para poder melhorar, a gente achou maravilhoso. Agora, se a gente chegasse aqui, imagine que cara eu teria, junto com o Matheus, de chegar aqui e dizer que foi maravilhoso, que a gente gostou, que a gente achou extraordinário, que foi um futebol vistoso, que era isso, que a gente quer mais disso. Não. A gente estaria mentindo aqui, eu estaria fazendo um papel de idiota aqui falando isso para vocês. Porque não era isso que eu imaginava para o jogo de hoje. O jogo de hoje era uma obrigação ganhar? Era. Era uma obrigação ganhar com o futebol um pouco mais tranquilo do que a gente apresentou? Era também. Né? Então, assim, é o Bahia que eu quero. Né? Agora, ganhar se torna uma obrigação, independentemente de como for. Né? E hoje aconteceu isso. Então, para mim, o ponto positivo hoje foi ganhar. Foi os 3 pontos. Mas, como a gente está aqui, não é para analisar só os momentos bons, o triunfo e tudo mais. A gente está aqui para analisar também o que a gente enxergou do jogo. É para isso que a gente abriu a live, para poder falar aquilo quais eram os nossos sentimentos. Se vocês discordam, podem colocar aí. Mas eu acho que boa parte da torcida gostou do resultado, mas não gostou do jogo em si. Né? Não gostou da performance dos jogadores. Dá para melhorar. Dá para melhorar e dá para melhorar muito. Sobretudo na vontade, que eu acho que hoje faltou. Eu senti muita falta de aproximação do time, né? Eu falei bastante que no primeiro tempo, toda a bola que sobrava ali, rebatida pelo Fluminense, quando a gente esperava que tivesse algum jogador do lado direito ou do lado esquerdo, não tinha. Então faltou coesão, faltou compactação, e isso é fruto, evidentemente, de treinamento, de entrosamento, de estrutura, de estratégia e tudo mais, e não aconteceu. Eu tenho falado muito sobre isso, acho que assim, um foco em jogar bem vai muito para 2024, mas jogar bem faz parte do processo bom, importante para poder construir resultados positivos ainda nesse ano, e a gente precisa, né? A gente enfrentou o Fluminense que estava assim. Se a gente não projetar, jogar melhor do que a gente jogou hoje, fatalmente quando a gente for jogar contra o Grêmio, fatalmente quando a gente for jogar contra outros times que são de capacidade técnica melhor, a gente não vai conseguir performar tão bem quanto foi hoje aqui. E por isso que a gente fala, eu falo em muitas oportunidades, falei contra o Palmeiras e falo a mesma coisa contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio é segurar a peteca, ter uma estrutura defensiva boa e sair em transição. É jogo para Ademir, é jogo para correria, é jogo para velocidade. Infelizmente, porque o Bahia que eu quero é o Bahia que constrói, é o Bahia que, independente do mando de campo, dita o ritmo. O Bahia dos 3 triunfos, é isso. Exatamente. Contra o Inter, 1-0, mas foram 4 gols anulados. Contra o Fortaleza, dominância, chances criadas e tudo mais. E hoje, infelizmente, mesmo ganhando, a gente não viu essa performance. Mas, enfim, eu queria falar também sobre um outro ponto que não isenta os caras da responsabilidade. Mas estou percebendo um time muito desgastado, né? Muito cansado. Teve um lance que a Ademir tocou errado ali no contrapé no segundo tempo, e foi errado de Ademir, o erro foi de Ademir. Mas até Gilberto se recuperar e conseguir de alguma maneira tentar impedir a progressão do adversário foi uma viagem, sabe? Foi um processo, porque ele tá muito morgado, a perna pesada, ele não tá conseguindo desenrolar o seu jogo. E assim, a gente já vinha discutindo há algum tempo que essa performance dele tem caído e caído jogo após jogo. Tecnicamente, você percebe que ele ainda conhece mais do que muitos outros, inclusive do que o próprio concorrente à vaga dele. Mas, fisicamente, desde que ele teve aquela contusão contra o São Paulo, já não é mais o mesmo. Alguma coisa precisa ser feita, assim. Agora, nessa altura do campeonato, eu acho que é até melhor deixar ele aí do que outro. Agora, jogar todos os jogos até o final, aí eu já também não concordo.